Muito bem, nós temos falado sobre colocar Deus em primeiro lugar. É fácil falar, o difícil é viver isso. E eu queria começar dando uma sentença que a palavra de Deus nos dá, quando diz o seguinte: Ele, Deus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. De novo, Ele, Deus, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E é interessante que nesse reino, logo na sequência, o próprio apóstolo Paulo fala que ele comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Queridos, isso aqui foi a coisa mais extraordinária que poderia acontecer com as nossas vidas depois que o mundo foi dizimado por causa da queda. Nós não tínhamos condição nenhuma de reverter aquela situação, de mudar e de voltar a viver para aquilo que nós fomos criados para viver, que é a transcendência, que é a glória de Deus, que é o reino de Deus. Lembra naquela conversa tortuosa, aquela conversa da serpente com Eva? A serpente vendeu para ela um reino melhor. Nós conversamos isso na semana passada. Nesse reino, ele disse para Eva o seguinte: você será a única nesse reino. O reino vai virar em torno da sua vontade, do seu modo de agir. Aquilo que você quer será dado. Então Satanás ofereceu a Eva algo que parecia ser muito maior e muito melhor, quando na realidade ofereceu para ela algo muito, muito menor e infinitamente, na realidade, menor do que era aquela proposta inicial. E aí, desde aquele fatídico dia, como a gente denominou semana passada, aquele trágico dia, a história da humanidade, a minha história, a sua história, a nossa história, ela é moldada por um conflito de reinos. O meu reino versus o reino de Deus. Já percebeu isso? O seu pequeno reino particular, o meu pequeno reino particular, a minha vontade, o meu desejo, a sua vontade, o seu desejo, estão em conflito, em oposição contra a vontade de Deus, contra o reino de Deus, contra aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E o mais interessante, queridos, é que cada intenção, cada pensamento, cada decisão, cada palavra, cada desejo reflete esse reino. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas reflete esse reino. Que reino é esse? O meu reino ou o reino de Deus? Eu queria ler com vocês um texto em que Jesus Cristo fala acerca desse reino. Está lá em Mateus capítulo 6. E à medida que nós formos lendo esse texto, eu gostaria que você pensasse nessa semana que se passou, o quanto você trabalhou focado no reino. E aí a pergunta é, para que reino você trabalhou? Para o seu reino ou para o reino de Deus? Você esteve focado no seu reino ou no reino de Deus? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, é um texto bem conhecido, mas que mostra essa realidade para nós. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus irmãos, Jesus ele chamou as pessoas para viver o seu reino. Lembra, ele chegou, um galileu, judeu, e quando Mateus escreve aqui o seu evangelho, ele está direcionando para as pessoas que conheciam a Deus, conheciam o plano de Deus, mas isso só não basta. Então Jesus está fazendo para essas pessoas um convite que elas façam parte então do seu reino. E aqui então, nesse sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele prega sobre as pessoas, como elas vivem, as pessoas que são deste reino dele, como é que elas vivem. E ele fala sobre vários assuntos, fala sobre oração, ele fala sobre relacionamento, ele fala como servir a Deus, ele fala um monte de coisa, e aqui ele fala sobre a questão de finanças, questões particulares do nosso dia a dia, que de certa forma é o que mexe demais com o nosso coração. E aonde a gente precisa fazer essa avaliação. E eu queria propor para você, ao ler esse texto, que Deus pudesse te ajudar, me ajudar, nos ajudar a priorizar o reino de Deus. E que quando a gente dissesse Deus em primeiro lugar, isso fosse uma verdade vivida por cada um de nós. E não apenas uma frase declarada da boca para fora. Queria destacar algumas coisas com os irmãos aqui nesse texto que nós lemos. Observa o seguinte, que ele começa falando para a gente não acumular tesouros sobre a terra. Mas ele fala para juntar tesouros. Ok? Ele fala para não acumular tesouros, mas ele fala para juntar tesouros. O que na realidade o Senhor está mostrando aqui, logo de início, ele nos lembrando que nós somos criados para viver para a glória de Deus. Para algo muito maior do que este mundo aqui. Ok? O que Deus tem para nós é muito mais, gente, do que os bens deste mundo. É interessante que, na perspectiva de Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Percebe isso? Essa é a realidade, então, que Jesus está chamando. Então, os bens desse mundo, eles podem ser roubados, eles podem ser destruídos, eles perecem, eles se acabam. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de ter um humilhante, né, entrando na sua casa, né? Em 2017, né, a gente saiu para um retiro da igreja um dia, quando a gente voltou, né, os camaradas tinham entrado em casa. É isso, queridos. Os tesouros, eles levam. E o mais interessante, assim, de todas as coisas que eu lamento que eles levaram, eu lamento que eles levaram um PC. A gente tem outro. Mas aqui naquele PC, tinha as fotos, assim, de anos que a gente ia tirando, ia guardando, ia armazenando. E naquele feriado, eu estava fazendo um backup. Então, o DVD que tinha as fotos gravado com backup, estava dentro lá para gravar outras novas fotos. E o cara levou com tudo. Então eu perdi tudo, né? Então as lembranças, boas partes delas ficaram na memória, outras a gente tem fotos em outros lugares. Mas é isso, queridos. Tudo é passageiro. Tudo passa. E a questão é onde está o seu coração? Ele está no céu ou na terra? Porque veja só, não acumuleis, ajuntai. Então, de uma forma ou de outra, você vai trabalhar por alguma coisa, você vai se dedicar a alguma coisa, você vai se entregar a alguma coisa. A questão é para o céu ou para a terra? Para as coisas que perecem ou para as coisas que são eternas? Outra observação que eu queria chamar a sua atenção aqui, a partir do versículo 22, ele nos chama a atenção para os olhos. E ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo.
É muito interessante essa figura, né? Os olhos é por onde a gente tem os desejos suscitados dentro da nossa alma. É porque a gente vê que a gente quer. Aí a pergunta é, no que você tem fixado os seus olhos? O que seus olhos estão vendo? O que estes olhos têm trazido para dentro do seu coração que tem se tornado um desejo que você tem alimentado ultimamente? Então, meus queridos, as trevas, elas podem dominar a vida de pessoas que não olham para a vida da perspectiva de Deus, mas olham para a vida da perspectiva do homem. Os olhos é aquele ambiente que nos leva muitas vezes a ver, pensar, desejar, amar. Mas tudo começa com os olhos. Agora, se os seus olhos forem maus, e muitas vezes eles são maus, porque estão sendo alimentados com coisas más. E de novo, queridos, perceba que o Senhor aqui não está dizendo que a gente não deva desejar coisas, mas assim a pergunta é, o que desejar? Qual o objeto do nosso desejo, da nossa vontade? Outra observação que eu queria chamar a sua atenção também, no versículo 24, quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores. Meus irmãos, ele coloca aqui, você vai ter que votar, né, nas próximas eleições. E aqui tem vários candidatos. Mas aqui no discurso de Jesus tem dois só. E você tem a opção de escolher entre um ou outro. Você tem Deus e você tem Mamon. E aí você escolhe qual deles você vai agradar. E não tem como conciliar. Não dá para ficar em cima do muro, né? Uma hora agrada a Deus, outra hora agrada o Mamon. Não dá. Ou é um ou é outro. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, quando você ama um, você aborrece o outro. Percebe então que não tem conciliação, não tem como juntar as duas coisas. Quando você honra um, você despreza o outro. E é muito interessante que nós pensarmos nessa questão, porque às vezes nós esquecemos que ao servir as riquezas, ao servir a palavra aqui, alguns traduzem como dinheiro. E algumas versões trazem essa palavra mesmo, mamon, representando uma divindade. Então, queridos, não tem como conciliar, e às vezes nós esquecemos disso, e quando nós tomamos uma decisão, nós esquecemos que essa decisão é baseada num desejo, e por trás desse desejo existe, eu estou agradando a Deus ou a Mamon? O meu reino ou o reino de Deus? E é sempre assim. E o mais interessante é que com Deus, não tem um meio termo. Com Jesus é sempre absoluto, não tem, mais ou menos, eu estou saindo daqui indo para lá, não, um é outro. Muitas vezes, querido, nós abrimos mão de certas coisas, estar juntos, em um tempo discipulado, um tempo de estudo na palavra de Deus, para se dedicar às riquezas. E esquecemos que estamos servindo a Mamon. Outra coisa que eu ia chamar a sua atenção nesse discurso, nesse pequeno trecho do discurso de Jesus, é quando ele fala acerca de ansiedade. Meus irmãos, Jesus fala para a gente não andar ansioso pela vida, com as coisas que nós vamos comer ou como vamos nos vestir. Na realidade, ele está dizendo o seguinte, para todos os discípulos dele, para todos aqueles que são do seu reino, o seguinte, não se preocupe com o alimento e com a vestimenta. Ok? Não se preocupe com essas coisas. Presta atenção na criação. Dá uma observada lá no passarinho. Não sei se na sua casa tem uns passarinhos de manhã que faz um barulho, né? Presta atenção nos passarinhos. Tem na sua casa lá, Gabriel? Os passarinhos lá que faz barulho cedo, né? Já parou para prestar atenção neles? Não presta atenção, né? Dá vontade de matar os bichinhos, né? Quando você acorda cedo, Queridos, é isso, tá? Os passarinhos, a gente deve observar eles. O que a palavra de Deus fala para a gente observar os passarinhos? Diz o seguinte, que Deus sustenta o pássaro.
Aquele passarinho que apurrinha você todo dia de manhã, lá na sua casa tem, Adelson, também? Eita, né? Deus cuida dele. Deus cuida dele. Aí a pergunta que ele faz, quando a gente observa, fala assim, todo dia o passarinho está ali e ele tem que comer, Deus cuida dele. Aí a pergunta de Jesus é, por acaso, vocês não valem muito mais do que o passarinho? E a gente se esquece disso. Não é, Márcio? Quantas vezes a gente esquece que a gente vale muito mais do que o passarinho e Deus cuida do passarinho. Aí ele leva uma outra ilustração, ele fala assim, observa o lírio no campo. O lírio é aquela florzinha que dá, né, à vontade lá no meio do campo. Aí ele falou assim, observa aquela flor. Gente, ninguém foi lá, teceu aquela roupa, aquele vestimenta, deu para ela aquela beleza, mas ela se veste de um jeito que nem Salomão conseguiu se vestir em toda a sua glória. E novamente ele está falando, se Deus veste assim a flor, e vocês? Será que Deus não sabe a necessidade que vocês têm? Por que a nossa fé é tão pequena, ao ponto de duvidar do cuidado de Deus? Queridos irmãos, observe o seguinte, a preocupação é uma marca na vida de incrédulos, é uma marca na vida de pessoas que não têm relacionamento com Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala assim, que são os gentios que correm atrás dessas coisas. Olha só o versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O gentio fala para ele, né, o seguinte, se eu não trabalhar, ninguém vai me dar. Eu preciso correr atrás. Queridos, claro que a palavra de Deus também não está ensinando ninguém a ser, né, uma pessoa ociosa. Quando a gente estudou o Tessalonicenses, né, Paulo foi muito categórico. Se não trabalhar, não come. Mas a questão é, qual o objetivo do meu trabalho? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Essa é a grande questão. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com uma série de coisas e quebramos nosso relacionamento com Deus, quebramos a nossa vida com Deus por causa dessas coisas que nós estamos correndo atrás. Essa semana na célula a gente teve um bate-papo muito legal acerca disso. Foi muito joia, né? A gente conversando sobre essas questões aqui. E a gente falando e comentando uns com os outros ali sobre isso. Às vezes a gente acorda, vai para o trabalho, naquela correria, aí passa o dia na correria, e não se lembra de Deus. Isso acontece com você também? Porque na célula só tem pecador, né? A gente está lá naquele grupo dos pecadores, a gente fala, puxa vida, acontece com a gente. E a gente precisa lidar com isso, porque muitas vezes, na hora que uma coisa dá errado, aí a gente fala, ai meu Deus, né? Me socorre. Então, meus irmãos, se por um lado, a preocupação é uma marca na vida de pessoas que não têm relacionamento com Deus, a confiança, a segurança é uma marca naqueles que são filhos de Deus. Porque observo que o versículo 32 também diz, se por um lado os gentios procuram essas coisas, ele continua dizendo o seguinte, o vosso, olha a palavra que ele usa, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E eu queria chamar a sua atenção para isso, o vosso Pai Celeste. Às vezes a gente esquece que Deus é Pai, e que Deus cuida de uma maneira tão especial a nossa vida. E a gente fica preocupado, correndo atrás de uma série de coisas, e abandona este Deus que nos dá todas as coisas, por causa das coisas que nós corremos atrás. Olha só que loucura que nós fazemos com a nossa própria vida. Deus nos dá tudo. Aí você fica preocupado e você vai correr atrás. E você vai correr atrás e esquece de Deus. Não é um negócio meio maluco que a gente faz no nosso dia a dia? Mas é isso, queridos. E nós não podemos fazer dessa maneira. E aí, por fim, a última observação que eu queria fazer com vocês nesse texto aqui, antes de entrar em coisas bem práticas para nós, é quando ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aqui eu queria que você lesse comigo o versículo 33. Quem aqui tem revista atualizada? Aí, revista atualizada? Atualizada. Tá bom? Revista atualizada. Todo mundo está revista atualizada, vamos ler comigo aqui. Ok? Vamos lá? Buscai, pois... Vamos lá? De novo, vamos lá, Marcião.
Todo mundo junto, tá? Tá a revista atualizada aí, todos juntos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que eu pedi para a gente ler e a gente pensar bem nessa palavra aqui? Porque veja só o que é que Jesus está dizendo para não cair no conto da teologia da prosperidade. Porque tem pessoas que dizem o seguinte: busca Deus, e Deus vai dar tudo que você precisa. Viu, Najara? Tá? Busca Deus que está tudo liberado. É isso que o texto está falando? Quando a gente lê, ele fala assim, né, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas. Que estas coisas são estas? O que ele acabou de falar. Deus cuida do passarinho, dando para ele a comida, e Deus veste a flor, dando para ela vestimenta. Comida e vestimenta. As coisas básicas da vida, Deus promete suprir aos seus filhos. Amém? Isso, queridos, corta a teologia da prosperidade. Tá bom? Então veja só, quando a gente começa a viver dessa maneira, focado realmente no reino de Deus, buscando o reino de Deus, a gente não vive mais, vamos pensar assim, eu não me esforço para viver e chegar nesse reino. Não, eu faço parte desse reino e eu vivo porque eu sou desse reino. E aí eu vivo dessa maneira. Então, quando a gente é chamado a viver dessa maneira, não é que se eu me esforçar e viver desse jeito, eu vou chegar no reino de Deus. Não, não, queridos, é o inverso. Tá? Aqueles que são súditos do reino do Senhor Jesus Cristo, eles foram chamados para isso, então eles podem viver dessa maneira como o Senhor está aqui nos chamando. Eu queria trazer para algumas coisas bem práticas para nós, meus irmãos, porque eu quero que realmente todos nós, essa semana, possamos priorizar o reino de Deus. Tá? E por que a gente não prioriza o reino de Deus? Por que a gente não prioriza o reino de Deus? Aí, dentre essas observações todas que eu fiz aqui, eu queria chamar a sua atenção para duas delas e a gente poder pensar em coisas bem práticas para a nossa vida, para essa semana que vai começar aqui. Em primeiro lugar, queridos, a gente não prioriza o reino de Deus porque buscamos os tesouros abundantes da terra. Reino de Deus é uma coisa, parece vaga, distante. As coisas da terra, não, né? Carro novo, um terreno, uma casa, isso eu posso ver, o celular, isso eu consigo enxergar. Mas o reino de Deus, não. Mas veja só, queridos, que além dessas coisas materiais, que muitas vezes nós pegamos, apalpamos e tudo mais, tem outras coisas que nós buscamos neste mundo. Por exemplo, buscamos a aprovação das pessoas. Sim ou não? Por exemplo, eu não estou vendo ninguém aqui com uma calça xadrez. Alguém está com a calça xadrez aí, se manifeste. Mas houve uma época, gente, eu acho que o Márcio era desse tempo aí, né? Pessoal, que você vê umas fotos de antigamente, as pessoas tudo de calça xadrez. Mas por que hoje ninguém está de calça xadrez aqui no nosso meio? Porque as pessoas vão sair, elas vão, mas peraí, como que o pessoal está saindo aqui? Ah, tá, ninguém está usando xadrez, então não vou sair de xadrez. Buscamos a aprovação das pessoas, buscamos ter poder, buscamos ter controle. Muitas vezes, queridos, sabe por que casamentos terminam? Pela busca do poder, pela busca do controle. Sabe outras coisas que nós buscamos também? Sucesso dos filhos. Buscamos felicidade no casamento. Mas é errado buscar felicidade no casamento? Não. Mas se o teu objetivo de vida é só esse, é errado. Porque nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar as coisas de Deus, buscar vir para a glória dele. E um efeito disso pode ser realmente um casamento abençoado por Deus. Porque como eu citei semana passada, Pedrão, que seguia Jesus Cristo, né? O que aconteceu com ele no final da vida dele? Ele foi crucificado. Como é que a família dele ficou? Sem Pedro. Teve felicidade naquela família?
Do ponto de vista humano, não. Do ponto de vista bíblico, sim. Então a gente precisa corrigir muitas vezes, queridos, o que nós estamos buscando? O sucesso no trabalho. Então buscamos o tesouro do céu ou da terra? O que move a minha vida? O que me faz correr atrás? Porque um fato, meus queridos, é verdade. Todos estão em busca do seu tesouro. Todos, todos. Tá? As pessoas estão atrás do seu tesouro. Todo mundo está correndo atrás. De uma forma ou de outra, a gente precisa fazer uma avaliação e perguntar, tá bom, por qual tesouro eu estou vivendo e buscando? Do céu ou da terra? Onde eu estou investindo meu talento, meus dons, meus recursos, minha energia, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu estou investindo aonde? Então, apesar de não ser uma decisão consciente, meus queridos, nós vamos lembrar disso o tempo todo. Que tipo de tesouro eu estou buscando? Agora, queridos, veja só, né? A primeira frase que eu disse nessa mensagem é: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Deus fez uma operação de resgate para tirar a gente do reino das trevas, do império das trevas, nos levar para o reino do seu Filho, né, do reino do seu Filho amado, e nós muitas vezes queremos viver os valores do reino das trevas. Então isso não pode acontecer. E a gente precisa entender isso e parar de buscar os tesouros dessa terra. Para que isso aconteça, meus queridos, deixa eu dar algumas observações bem importantes acerca disso. Em primeiro lugar, eu sei que a gente gosta de falar que Deus em primeiro lugar na nossa vida. Na sua vida, quem está em primeiro lugar? É Deus. Tá? A gente gosta de falar isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, e eu espero que você possa, não sei se hoje, agora, à noite, a hora que chegar em casa, essa semana, que você possa assumir que você não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque se você não assumir isso, você não vai mudar. Porque você acha que está tudo bem, quando não está. Então o primeiro passo é assumir, fala, Deus, o Senhor não está em primeiro lugar na minha vida. Eu coloquei várias outras coisas em primeiro lugar, mas o Senhor não é aquele que ocupa este lugar. E uma vez que a gente reconhece isso, o próximo passo é arrepender-se e falar, Senhor, a tua palavra diz, tem uma ordem, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Eu não estou buscando, então, por favor, me perdoa. Porque se existe um mandamento e eu não estou fazendo, isso é pecado. Não está certo. Eu me arrependo, peço ao Senhor perdão e eu quero acertar. Eu não tenho amado o Senhor acima de todas as coisas. Queridos, o primeiro grande mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Você tem amado mais a Deus do que todas as coisas? Avalie a sua agenda, avalie o seu tempo e veja se isso de fato é uma realidade ou não. E o mais interessante, queridos, é que quando nós violamos o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nós violamos também o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Sabe porque muitas vezes a gente tem problemas aqui? Porque tem problemas aqui. Então admita que você não tem vivido dessa maneira, se arrependa e comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Para de correr atrás de tesouros errados. Trabalhe para gerar tesouros no céu ao invés de tesouros na terra. Deixa eu dar uma ilustração assim bem simples aqui. Muitas vezes nós pais, e eu já ouvi isso de muitos pais, dizer o seguinte, eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Isso pode ser um grande erro. Porque você pode dar para o seu filho um conforto. E esse conforto pode afastar o seu filho de Deus. E como diz a palavra de Deus, que do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? A alma do seu filho. Já parou para pensar nisso? Então o que a gente tem que dar para eles? Deus, o reino de Deus.
A gente tem que trabalhar a cada dia, jamais esquecendo de que o propósito pelo qual nós fomos criados é Deus, é a glória dele. Então amanhã eu espero que você possa levantar e trabalhar da seguinte maneira: assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fala, Senhor, eu vou trabalhar, mas é para o Senhor. Eu vou me dedicar, é para o Senhor. Eu vou fazer o meu máximo, mas é pelo Senhor. Quando o meu máximo estiver me levando para longe de Ti, eu vou parar. Porque a coisa mais importante, semana passada, é o meu relacionamento com o Senhor. Disso eu não abro mão. Isso aqui é muito legal. Eu quero muito ter isso. Mas isso aqui não pode comprometer o meu relacionamento contigo. Porque o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Queridos, nós fomos criados para não encontrar satisfação nos tesouros da terra. Então a gente pode ter tudo que este mundo oferecer e a gente não acha satisfação. A gente foi criado para isso. Porque a nossa satisfação está onde? Em Deus. Nós somos criados para Ele. A nossa satisfação está nele e nós vamos encontrar nele. Então, em tudo mais que eu buscar, se não for Deus, se não for o seu reino, se não for a sua glória, queridos, eu sinto dizer, mas vai frustrar você. Aí não importa se é um bem, não importa se é um relacionamento, não importa se é uma conquista, não importa se é um sucesso no trabalho, não importa o que seja. Agora, por um outro lado, quando você trabalha pelo reino de Deus, quando você fala, Senhor, eu quero servir o teu reino, eu quero fazer a tua vontade, talvez você seja como Jesus, que não tem onde colocar, né, a sua cabeça, talvez seja como João Batista, que comia lá o gafanhoto, né, que vestia uma roupa muito excêntrica. Mas, por outro lado, por servir ao reino de Deus, você pode ser um Neemias, que trabalhava no palácio, você pode ser Daniel, você pode ser Sadraque, Mesaque, você pode ser Davi. A questão é que não importa se você tem pouco ou se você tem muito, o objetivo é trabalhar para o reino de Deus. E não se perder achando que as coisas deste mundo vão trazer satisfação para você, que não trazem. É a mentira da serpente para Eva, que continua até hoje sendo contada. Caminhando para o final, meus irmãos, eu queria ajudar você também a lidar com a sua ansiedade. Esse texto aqui, ele ajuda muito. E sabe um dos motivos, meus irmãos, por que a gente tem, às vezes, ansiedade, preocupação em nossa vida? Por causa do foco errado. Às vezes a gente está com o foco errado. O que acontece? A gente não deveria reduzir a nossa vida ao tamanho das nossas necessidades. Ou seja, Deus não criou você somente para trabalhar, pagar conta, ir para casa, trabalhar, pagar conta, né? Eu tenho dito isso. Se for essa vida, que coisa mais sem sentido. Tem que ser mais do que isso. E é mais do que isso, tá? E a gente precisa pensar nisso. E eu queria lembrar, eu não sei, né? Pegando lá atrás o Tito, que está falando bastante, né? Está lá a Malu, pequenininha. Eu pergunto para vocês, qual a preocupação que eles têm? Qual a preocupação, Dri, que as criancinhas têm? Né? Com a comida. Que preocupação tem, Suzy? É isso. Queridos, viver na dependência de Deus, debaixo do cuidado de Deus, é viver como essa criança. Cuidada pelo Pai Celestial, porque o texto bíblico fala exatamente aqui, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, quando eu sei que Deus, que é meu Pai, sabe do que eu preciso, eu não preciso andar ansioso, correndo atrás das coisas que eu acho que vão suprir a minha vida. Eu vou trabalhar para o reino de Deus. E quando eu falo, queridos, trabalhar para o reino de Deus, para a glória de Deus, muitas vezes sim, é ser aquele profissional dedicado. Porque a pessoa pensa o seguinte, antes de ser um ganhador de recursos, eu sou um representante do Senhor Jesus Cristo, do reino de Deus deste mundo. Eu preciso ser o melhor borracheiro. Preciso lavar o carro melhor que
Mas para quê? Para ganhar mais dinheiro? Não, não. Se for essa perspectiva, está errado. Agora você fala assim, porque eu quero que através do meu trabalho, o reino de Deus possa crescer. A perspectiva é outra. Nota, queridos, a diferença? Não é que você vai deixar, que você vai se tornar preguiçoso, negligente, indolente. Não, você vai trabalhar mais. E é até interessante que Paulo, quando ele fala lá em Colossenses, né? Quando você trabalha para o Senhor, imagina você trabalhando para o Senhor. Faz não para homens, faz para o Senhor. Você vai trabalhar muito mais. Mas você não está trabalhando só pelo bem, pelo retorno. E aí você vai saber dosar o quanto você deve ir, o quanto você deve recuar. E isso vai tirar do seu coração toda aquela ansiedade, aquela, nossa, eu preciso conseguir, eu preciso conquistar, né? Eu não sei quantos de vocês têm passado pela internet, mas quando a gente procura lá no YouTube, né? Negócio de dinheiro e tal. Nossa, tem um monte de gente. Venda sua casa, venda seu carro, invista nisso, invista naquilo, não sei o quê. Vamos poupar, vamos isso, vamos aquilo. E a galera fica naquela euforia, né? De ganhar dinheiro. Sabe quando você precisa? Para você ter lá na conta, para você não precisar trabalhar. Então os caras começam a trabalhar por isso. Isso é vida. Será que Deus nos criou só para isso? O que você precisa para viver bem o reino de Deus? Olha para Jesus. Ele tinha alimento, ele tinha vestimenta. Era tudo o que o rei possuía. Nós somos súditos dele, nós seguimos os seus passos. O que é que mais nós precisamos? Porque existe, queridos, uma coisa que leva a gente a ficar ansioso, é porque tem muita coisa que a gente diz que é necessário, que é necessidade, mas que não é necessidade. Porque a necessidade, segundo Jesus aqui, ele já disse, é a comida e a roupa. Tá bom? Isso é necessidade. O que passar disso é do maligno, não. O que passar disso, a gente já começa a acrescentar. E a gente acha que precisa disso. E na realidade não só acha, que a gente tem o direito de ter essas coisas. Eu preciso, de vez em quando, comer num bom restaurante. Afinal de contas, né, todo mundo que trabalha come num restaurante. Precisa ter um bom plano de TV e internet. Afinal de contas, todo mundo hoje em dia tem um bom plano de TV e internet. Precisa ter um carro bom. Não precisa ser do ano. Mas precisa ser um carro bom. Que tem ar-condicionado, que tem direção e etc. Precisa ter uma boa casa. Nota o adjetivo? Tudo tem que ser bom. Então, queridos, de novo, não é errado ter essas coisas. Mas quando eu faço disso o foco da minha vida, aí está o erro. É essa a estratégia do inimigo, quando ele está dizendo o seguinte, olha só o reino que eu estou te dando. E a gente abraça esse reino achando que isso é a melhor coisa do mundo, e não é. Porque a melhor coisa do mundo é o reino de Deus. E como diz a palavra de Deus, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Olha só que maravilha é o reino de Deus. Então com isso eu queria encerrar, meus irmãos, e pedir, vamos clamar ao Senhor. Senhor, a gente não tem colocado o Senhor em primeiro lugar, então vamos mudar essa realidade, vamos começar agora. Isso implica uma série de coisas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu me comprometo com o seu reino. Por isso que a palavra é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque às vezes durante a semana eu estou tão focado no meu reino, meus irmãos, que não sobra tempo para buscar a Deus individualmente. Não sobra tempo para eu servir ao reino de Deus. E aí, se eu não estou buscando a Deus, e eu não estou servindo ao reino de Deus, eu pergunto, qual é o efeito da salvação na sua vida? Nenhum. Por quê? Meus irmãos, nós somos resgatados, salvos desse mundo de trevas, para a gente viver no reino do seu Filho amado, para a gente participar desse reino e ser ativos neste reino. Deus te salvou, não para melhorar o seu reino, mas para que você possa viver focado no reino dele. Não sei se é agora, não sei se é mais tarde,
Mas arrependa-se do seu egoísmo. Diz para o Senhor: Deus, eu está em primeiro lugar. Está errado, é pecado. Arrependa-se, confesse seu pecado a Deus, seja perdoado por Ele e comece a priorizar o reino de Deus na sua vida. Para que quando alguém disser para você quem está em primeiro lugar na sua vida, você possa dizer de coração: Deus em primeiro lugar.